Bom, eu sou do Rio de Janeiro e hoje eu venho contar pra vocês a maior burrada, a maior besteira que eu já fiz na minha vida. Eu tive um relacionamento de 3 anos com meu marido namorando. Depois de 3 anos nós decidimos ir morarmos juntos, se casar e tudo mais. E eu tinha meus 20 anos de idade. No começo de tudo, a gente teve que ir aprendendo a lidar, sabe, um com os costumes do outro. Tem coisas, tem manias que não adianta, que a gente não perde, mesmo casado, tanto um quanto o outro. Mas tudo bem, a gente sempre soube lidar muito bem com as nossas, sabe, brigas, desavenças e tudo mais. Meu marido sempre foi muito carinhoso, ele sempre foi muito presente, sempre me deu muita atenção. Só que depois de 3 anos que nós estávamos morando juntos, a gente entrou numa crise no relacionamento, na qual a gente estava brigando demais. A gente brigava por tudo, por tudo. A gente brigava por besteira, por coisa boba. E era motivo da gente nem olhar pra cara do outro, porque eu era orgulhosa e ele também. Então, nenhum olhava pra cara do outro, nenhum não fazia mais questão de pedir desculpa igual era antes. No começo a gente conseguia ainda, sabe, meio que passar por isso, um sempre cedia, o outro sempre dava uma amolecida. Só que nessa crise que a gente teve no relacionamento, sabe, no nosso casamento, com a gente já 6 anos juntos, basicamente, parecia que a gente não tava mais sabendo lidar um com o outro. A gente não tava sabendo mais lidar um com o defeito do outro. E tipo assim, tava ficando insuportável a situação dentro de casa. Não dava nem vontade de voltar pra casa, nem eu nem ele. E começamos a nos afastar, sabe, um do outro. Nisso eu comecei a passar muito tempo nas redes sociais. E ficava navegando na rede social o dia inteiro. Comecei a aceitar a solicitação de amizade, coisas que eu não fazia antes. Comecei a curtir elogios nas minhas fotos. Comecei a postar mais fotos, assim, fotos mais sensuais e tal. E nisso eu conheci um rapaz que curtiu uma foto minha e depois veio me elogiar no privado e a gente começou a conversar, sabe? No começo era só uma simples conversa. No começo ele veio, me elogiou e aí eu acabei respondendo e a gente ficou naquilo ali conversando. E quando eu fui ver, eu já tava todos os dias falando com ele. Todos os dias de manhã eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era pegar o telefone e ver se tinha mensagem dele. E aí, isso começou a acontecer frequentemente. Ele mandava bom dia, meu amor, minha princesa, minha linda. E tipo assim, as coisas já estavam fugindo, sabe, do meu controle. E quando eu fui ver, eu também estava chamando ele de amor e tal. E aí deu um dia que eu e o meu marido brigamos por conta de horários. E geralmente ele chegava no horário e aí porque ele chegou um pouco mais tarde, eu, sabe, fechei a cara e eu comecei a brigar com ele por conta disso e tal. E não nem perguntei o motivo, eu sei que a gente brigou por conta disso. E ele também não quis me dar satisfação, entende? E aí eu peguei e mandei mensagem pra esse menino e perguntei se a gente podia se ver e tal. Porque o único momento que eu poderia sair assim e não dar satisfação seria quando a gente estava brigado. Porque aí ele nem perguntava pra onde eu ia, nem perguntava com quem que eu ia. Ele não perguntava nada disso, que a gente tava brigado, ele tava chateado comigo ou com ele. Então era tipo que ele não se importava. Pra ele eu tava indo esfriar a cabeça e quando ele saía eu também pensava a mesma coisa. Mas era difícil isso acontecer. Ele sair quando a gente brigava, eu que saía. Ou eu ia na casa da minha amiga, ou eu ia bater perna. Às vezes eu saía só pra poder estressar ele mesmo, sabe? Pra poder botar na cabeça dele que será que ela tá fazendo alguma coisa. Mas ele também nunca perguntava, sabe? Onde é que eu tinha ido. E aí eu marquei com esse menino, fiquei brigada com ele, sem falar com meu marido, e marquei com esse menino que sempre ia me tratando super bem, perguntando como é que tava o meu dia, falando que meu marido não me merecia e tal. A gente marcou de se ver, e aí a gente ficou a primeira vez, e foi a primeira vez que eu traí meu marido. E eu me senti mal, assim. Por uma parte, eu me senti mal. Por outra, eu gostei.
de ter ficado com esse outro menino. E aí eu depois pensei e falei que não ia mais fazer isso. E aí eu mandei mensagem pra ele, pra esse menino, falei que eu não queria mais trair meu marido, que eu não casei pra isso e tal, que eu amava meu marido e tal, que aquilo ali foi um erro, eu não queria mais fazer isso. E ele, tipo, nem questionou muita coisa, ele falou, não, tudo bem, concordo com você e tal, não vou te forçar nada, mas sempre que precisar eu estaria aqui. E eu falei pra ele, mas a gente pode continuar conversando e tal, erradamente, né, gente, porque uma coisa puxa a outra. E aí, mais uma vez a gente brigou, eu e meu marido, mais uma vez a gente discutiu, e eu peguei, mandei mensagem pra ele, e ele perguntou, quer me ver? Vamos se ver, vamos conversar, a gente não precisa ficar. E eu me sentia bem, sabe, também de estar com ele. E aí eu fui. E aí eu fui, acabou que a gente ficou de novo e tudo mais. Chegou um certo ponto que meu marido começou a desconfiar das minhas saídas demoradas, da minha senha no telefone, do tempo que eu passava em rede social, online. E ele começou a desconfiar disso tudo, só que ele não me perguntava nada, sabe? Ele simplesmente só pegou e esperou eu dormir, pegou meu telefone, descobriu a senha, que não era muito difícil. E, na verdade, eu acho que ele já sabia a senha já. E foi aí que tudo começou. Tudo de ruim, né? Se eu achava que não tinha como piorar, esperem. Ele descobriu, a gente brigou muito feio. Eu pedi desculpa, pedi perdão, mas meu marido não aceitou. Independente de qualquer coisa, das nossas brigas, sabe, das nossas indiferenças, eu errei de ter traído ele. Eu errei de ter ficado com outra pessoa. Deveria ter terminado se eu não estava me sentindo mais bem no relacionamento, né? Mas não. Mesmo com todos os defeitos, quando eu acordava de manhã, tinha café pronto, café da manhã, antes de dele ir trabalhar. Ele deixava meu café pronto praticamente. Tinha dias que eu não tava afim de fazer janta, sabe? Ele fazia questão de fazer janta, ou então, se ele fosse na rua comprar alguma coisa pra ele comer, mesmo eu não querendo, eu estando de birra, ele comprava pra mim. Ele sempre se preocupava comigo, sabe? E eu não sei o que me deu, só sei que eu errei. E ele pediu a separação, falou que não queria mais ficar comigo. E aí eu vi o quanto eu tinha sido burra, idiota. Eu vi o tamanho da merda que eu fiz. E ele não queria mais ficar comigo mesmo, ele terminou o nosso relacionamento. Eu chorei, implorei, pedi pra voltar, mesmo com todo o orgulho que eu tinha. Dessa vez eu tive que deixar o orgulho de lado. Eu tentei fazer com que a gente voltasse, ele não queria de jeito nenhum. E aquele menino que a gente conversava muito, parecia que o interesse dele era só quando eu tava casada. Depois, quando eu tava solteira, já não tinha mais mensagens de bom dia, meu amor, boa tarde, minha princesa, como é que você tá? Não tinha mais nada disso. Tinha mais nada disso. Tudo mudou. Tudo mudou. Quando ele ficou sabendo que eu tava solteiro, tudo mudou. Ou seja, ele não queria nada comigo, né? Ele só queria mesmo me usar. E tipo, fingia que, se você estivesse solteira, eu ia te tratar diferente. Se você não estivesse com ele, se você fosse minha mulher, eu não ia te tratar assim. Sabe? Tudo ilusão. Foi tudo ilusão aqui. Tudo ilusão, porque quando eu realmente me separei, tudo mudou. E aí, eu fiquei durante quase 2 meses, 1 mês e pouquinho, tentando de todas as formas voltar pro meu ex-marido. Eu tava sentindo muita falta dele. E eu vi que, tipo assim, cara, o que eu fiz na minha vida? O que eu fiz? Eu poderia ter conversado, eu poderia ter chamado ele e a gente ter tentado acertar onde estava errado, e eu não fiz nada disso, não fiz nada pelo meu casamento, eu simplesmente cheguei e traí meu marido. E eu tentei voltar com meu marido, eu fui 1 mês e pouquinho tentando, de algumas formas, e aí ele cedeu.
por ele gostar muito de mim, né, ele me deu mais uma chance. E aí nós voltamos. Parecia que a gente estava vivendo um sonho, um relacionamento perfeito. Eu já tinha colocado na minha cabeça que eu nunca mais ia mentir, ia trair, nunca mais mesmo, porque eu quase perdi meu casamento, sabe? A pessoa que eu amava por conta de um erro meu, por conta de uma pessoa que não fez diferença nenhuma na minha vida. Só me usou mesmo, usou o meu momento de fraqueza, usou o meu momento de tristeza, né, de frustração, e só isso, não passou disso, entende? E aí eu tirei todas as senhas do meu telefone, deixei minha rede social aberta para quando meu marido quisesse entrar, ele entrasse. E pra minha surpresa, eu comecei a ter enjoos. Sabe aquela sensação que você sabe que você tá grávida? Era a sensação que eu tinha. Eu sabia que eu tava grávida. E o pior de tudo é que eu sabia que também poderia não ser meu marido. E mais uma vez ia acabar estragando tudo. E aí eu entrei em desespero, eu não sabia o que fazer, mas eu tinha prometido pra mim e tinha prometido pro meu marido que eu não ia mais mentir pra ele, que eu não ia mais enganar ele, que eu não ia esconder mais nada dele. E aí eu chamei ele pra gente conversar e eu falei pra ele sobre os sintomas que eu tava sentindo e tal. E ele falou: você sente que você tá grávida? Porque quando a mulher tá grávida, eu acho que ela sente. E eu falei: sinto. Eu sinto que eu tô grávida. E aí ele falou: tá, mas você acha que é meu? Você acha que esse filho que você tá esperando pode ser meu? Só que, se parar pra pensar, a gente ficou basicamente quase 2 meses sem ter relação. A gente tava brigando muito. Então a gente não tava tendo relação. E dentro desses 2 meses eu só tive relação com aquele rapaz. Obviamente, né, gente? Ele falou: vamos lá, vamos bater a outra, né? Você tem que agora fazer um acompanhamento e tal. E aí eu fui no médico, né? Comecei a fazer o pré-natal, né? Fiz lá os exames, deu tudo positivos. E aí a gente decidiu ir fazer uma outra por conta própria. A gente sabia que, né, o médico ia pedir, mas a gente queria acabar com aquela angústia, porque pelo tempo de gravidez a gente ia saber se o filho era dele ou não. E aí eu bati a outra. E na outra deu que eu tava com quase 4 meses. E aí ele fez as contas do tempo que a gente ficou separado e do tempo que a gente não tinha relação. Eu sabia também que não era dele. No fundo eu sabia. E aí eu comecei a chorar. E eu pedi desculpa pra ele mais uma vez. Mas ele terminou comigo de vez. Ele falou que aquilo era demais pra ele, que ele não ia conseguir lidar com isso, com essa situação. Ainda mais que foi fruto, né, de uma traição. Ele se separou de mim. Falou que o que eu precisasse, ele estaria ali. Mas como amigo. Me desejou toda a sorte do mundo. Falou que o que eu precisasse, eu podia contar com ele. Mas que infelizmente ele não ia conseguir ficar comigo. Eu grávida de outra pessoa. E eu simplesmente fiquei quando eu tava com ele. Confesso pra vocês que acho que foi uma das piores sensações da minha vida. Eu não fiquei nem um pouco feliz com a gravidez, mas eu entendi ele. Eu entendi, eu sofri muito, sofro até hoje. Vou falar, né, com outro rapaz, né, a qual eu tinha traído ele. Ele falou que tava conhecendo outra pessoa, que não gostava de mim pra ficar comigo.
Mas eu também nem queria que ele ficasse comigo, gente. Eu só queria que ele assumisse mesmo o bebê. E ele falou que ia assumir a responsabilidade dele. Pediu um tempo só pra ele falar pra menina que ele tava ficando, namorando, sei lá. E eu, sabe, sofri bastante. Muito, muito. No começo foi muito difícil saber que eu joguei meu casamento fora. Eu joguei uma vida que eu tinha, sabe? Uma pessoa que eu queria passar o resto da minha vida, que eu tinha aprendido, que eu já tinha colocado na minha cabeça que nunca mais eu ia fazer aquilo. Realmente eu tinha aprendido a lição, entende? Mas teve a gravidez que seria uma coisa muito pesada pra ele. E eu não julgo ele, sabe? Eu espero que um dia ele consiga, sabe, passar por cima disso tudo e, sabe, me dar mais outra chance. Eu sei que agora vai ser mais complicado, né? Isso tudo aconteceu recentemente. Eu tô indo pro meu 8º mês de gravidez. Eu não sei dizer pra vocês o que eu sinto nessa gravidez. Eu só sei dizer que eu sofri muito até aceitar realmente que eu tava grávida, que não era do meu marido. E que meu marido não me queria mais por conta da gravidez também. Mas eu também entendia que o bebê não tinha nada a ver com isso, sabe? Que a criança não tinha nada a ver com isso. Eu juro pra vocês que tudo que eu mais queria é que esse bebê fosse dele. Tudo que eu mais queria era estar grávida dele. Eu perdi meu casamento, eu acabei com meu casamento por conta, sabe, de burrice. Por que eu não conversei? Por que eu não tentei conversar com meu marido, não tentei colocar as coisas no lugar, não tentei de alguma forma fazer alguma coisa, ao invés de ter ido lá e me envolver e ter relação com outra pessoa e conversar, que eu não tinha nem que ter começado a conversar com ninguém. E hoje eu tô aqui, mãe solteira, grávida de 8 meses. Óbvio que eu tô feliz. Eu tô feliz que eu vou ter uma filha, né, que é uma menina. Eu já amo muito minha filha, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo dele se envolver com outra pessoa e ele nunca mais querer ficar comigo. Porque no fundo eu ainda tenho esperança de um dia a gente voltar. E eu deixo essa história aqui como lição, né? É um aprendizado. Se você está passando por alguma crise no seu relacionamento, gente, no seu casamento, sabe? Converse, tente descobrir onde é que você está errando, onde é que vocês estão errando. Porque se eu tivesse feito isso, ao invés de ser traído, eu não estaria passando pelo que eu estou passando agora. Estou feliz porque eu vou ser mãe, ao mesmo tempo estou triste, que eu perdi praticamente o amor da minha vida. Eu não sei se um dia eu vou ter meu casamento novamente. Fala, galera! Gente, hoje eu trouxe essa história aqui, né, para ficar de exemplo, de lição, de aprendizado. Gente, um relacionamento, né, um casamento, ele é criado por amor, respeito, lealdade, cumplicidade, sabe, diálogo. Se você não tiver nenhum desses pilares, né, no seu relacionamento, realmente você não vai conseguir manter um casamento. Se você não tiver um diálogo, se você não tiver respeito, você não vai conseguir manter um casamento, um relacionamento no meio de uma crise. Igual ela mesmo contou, ela poderia ter mudado essa situação, ao invés de ter ido lá conversar com outro rapaz, né, que não queria, no fim de tudo, não quis nada com ela, só queria mesmo usar ela como ele usou. Enquanto ela estava casada, ela estava servindo para ele. Quando ela ficou solteira, ele nem tchum. Tanto é que ele só falou que ia assumir a criança porque ele não sentia nada por ela.
Então, gente, tome cuidado, tome cuidado. Nem tudo que brilha é ouro. Se o seu relacionamento tá ruim, se você não tá feliz no seu relacionamento, conversa. Não deu certo, termina. Não inclua uma outra pessoa, uma terceira pessoa. Não entre em outro relacionamento e já tendo o seu relacionamento que não tá nada bem. Entende? Eu espero que realmente ela tenha aprendido, né? Infelizmente, quando ela aprendeu isso, né? Foi tarde demais, que ela tá grávida, e eu imagino quanto que deve ter sido difícil para ele, né? Perdoar, e depois que ele perdoar, que ele conseguir perdoar e aceitar novamente, descobrir que ela tá grávida do cara na qual ela traiu ele, né? Então eu acredito que realmente deve ter sido muito difícil para ele, mas se realmente você mudou, se realmente você se arrependeu do que você fez, né? Eu espero de coração que ele te dê mais uma oportunidade e que vocês possam dar mais uma oportunidade pro amor de vocês, pro casamento de vocês, né? Porque se realmente ainda existe amor, se realmente ele ainda gosta de você, acredito que ele vai tentar, né, de alguma forma lidar com isso tudo, tá bom? Mas eu desejo toda a felicidade do mundo pra vocês, espero que dê tudo certo, né? Se realmente você se arrependeu, eu acho que você merece mais uma chance. E é isso, galera. Deixa aqui mais uma história de traição, tá? Se você já passou por um tipo de relacionamento parecido com esse, ou se você já traiu, se você já foi traído, me mande sua mensagem no direct do Instagram. Curta, comenta e compartilha. E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima.